Bom dia, irmãos e irmãs, nós saudamos a todos na paz e no amor do Senhor Jesus. Estamos alegres por estar na casa do Senhor neste primeiro domingo do ano de 2017. É uma bênção, um privilégio que temos. Sabemos que muita gente está viajando, muita gente está aproveitando os dias de descanso, mas nos alegramos de ver o rosto de todos os irmãos e irmãs aqui presentes. E nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 65, que fala do versículo 17 a 25, de novos céus e nova terra. Nós sabemos que há muita coisa velha que tem que desaparecer, mas nós queremos coisas novas, que vêm do Senhor, para o nosso enriquecimento espiritual, para a nossa paz pessoal e para a nossa felicidade. Vamos abrir então Isaías 65, 17 a 25, lendo responsivamente. Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. O Senhor criou este universo. O Senhor, com a sua sabedoria, poder infinitos, Ele arquitetou e executou essa maravilha que é o universo, do qual nós sabemos um pouco. Quando começamos a compreender mais, ficamos estupefatos diante daquilo que nós vamos vendo. Mas estamos com alegria na presença do Senhor para cantar e louvar o seu nome. E é isso que vamos fazer. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar glórias ao nosso Criador, hino número 10. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, louvai-o, aleluia. Do sol dourado a refulgir, do lua em prata a reluzir, louvai-o, louvai-o, aleluia, aleluia,
vida que nos dás, enfim das bênçãos canta já. E flores juntos dai, a glória a Deus do honor e Pai. Ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Todos proclamai também, aleluia, aleluia. Glória ao Filho, glória ao Pai, ao Santo Espírito louvai, ó louvai-o, Bendito Deus, nosso Senhor e Pai, nós te agradecemos porque tu nos trouxeste para estarmos juntos neste culto de louvor e de adoração ao teu nome. Nós sabemos, ó Deus, que a nossa vida é sustentada pela tua graça. Nós estamos sempre nas tuas mãos e tu cuidas de nós em todos os momentos. E neste momento de culto, nós queremos agradecer o ano que se passou, com as suas bênçãos, as suas lutas, as suas descobertas, mas também as suas perdas. Mas tudo isso nós aceitamos com humildade, porque sabemos que é tudo do teu querer e segundo a tua vontade. Nós também te louvamos pelo novo ano que se inicia hoje, e que cada dia deste ano seja uma oportunidade para nós aprendermos mais o que é viver a vida cristã. A bênção que significa estar na presença do Senhor Jesus e ter conhecimento e vivência da sua palavra. Abençoa a todos que aqui estão, que estão com alegria, desejando te louvar, e também aqueles que estão viajando, os que estão doentes, todos aqueles que não estão aqui presentes, mas que gostariam de estar. Abençoa o teu povo onde quer que seja, dá paz, harmonia e o teu amor e justiça. A todos nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Estimados irmãos, queremos reiterar a saudação em nome do Senhor Jesus. A graça, a paz, a bondade de Cristo estejam convosco neste primeiro dia do ano, inaugurando uma nova etapa, e seja um ano muito feliz na sua acepção própria do termo, em que a alegria do Senhor reine em nossos corações. Nós estamos já ressentidos da ausência de um grupo muito significativo, normal nesse período, mas nos alegramos muito com a presença de cada um de vocês, inclusive de queridos visitantes. Nós queremos saudar a todos, também aqueles que nos acompanham pela internet.
estejam absolutamente integrados. E nós queremos reconhecer aqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Se é a primeira vez que você está aqui, eu vou pedir a gentileza de ficar em pé. Tem uma família toda querida que está mudando para cá, família do Moisés Lupion Neto. Depois nós vamos conhecer toda a família. Por favor, coloque-se em pé. Os diáconos vão chegar até vocês para presenteá-lo. Tem mais gente nos visitando hoje pela primeira vez. Só os visitantes habituais. Sejam muito bem-vindos. Recebam o nosso abraço, nosso carinho. É uma alegria muito grande saber que vocês estão mudando para cá e esperamos que estejam congregando conosco, viu? Habitualmente a igreja está cheia, viu, num horário desse aqui. Não estranhe a ausência. Domingo que vem vocês já vão sentir a diferença, né? Muito obrigado pela companhia. Aos primeiros domingos nós estamos habituados com a Santa Ceia, mas excepcionalmente, exatamente em razão desta situação de ausência, nós postergamos para domingo que vem. Então, no segundo domingo, mas esse, como é um mês de 5 domingos, não vai nem sentir a diferença. Nós teremos a Ceia do Senhor nos 3 cultos, às 9 horas, às 11 e às 19 horas, e assim nos meses seguintes sempre será no primeiro domingo. As demais informações estão aí, você observa com atenção depois e procura inteirar-se das atividades da igreja. Nós vamos abrir a palavra de Deus agora na primeira epístola que Pedro escreveu, capítulo 2, os primeiros 10 versículos. 1 de Pedro 2, 1 a 10. Vamos também proceder à leitura responsiva do texto, que vai motivar o nosso tempo de contrição. 1 de Pedro 2, 1 a 10. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas e de toda sorte de maledicências, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O primeiro texto que lemos no culto, fomos identificados como a posteridade bendita do Senhor. Desta feita, entre outras realidades, somos identificados como sacerdócio real, sacerdócio do rei, sacerdotes do rei. Estamos a serviço do Rei Jesus. Que 2017 tenha esta marca, servidores de um reino superior, de um reino que está acima dos governos humanos, governos que nesta transição de ano
estão sendo ocupados por novos administradores no âmbito municipal, como acontece na nossa cidade no dia de hoje, em todo o Brasil. Mas há um reino que se alteia a estes governos transitórios e passageiros. É o senhorio de Jesus na nossa vida. Que possamos estar identificados com Ele. E nós vamos ter agora um momento de recolhimento espiritual, um momento muito particular que nós cultivamos com muito carinho no culto, para que você, de modo indevassável, possa ter esta íntima comunhão com o Senhor. Oremos silenciosamente. Tua palavra, Senhor, insta a que nos acheguemos mais ao Senhor. Despojados de tudo aquilo que não convém, tenhamos um ardente desejo de crescer espiritualmente na salvação que recebemos graciosamente do Senhor. E Tu nos colocaste como baluartes na Tua casa. O Senhor nos tem sustentado sobre a rocha que é Jesus, mas colocado a cada um de nós como sacerdotes do Rei. E aqui estamos clamando, aqui estamos intercedendo, no mesmo espírito do sacerdócio do Antigo Testamento, que rogava, que clamava ao Senhor. Eis-nos aqui, ó Deus, orando, buscando a Tua face, colocando diante de Ti motivos tão particulares, mas ao mesmo tempo aqueles que tocam toda a comunidade. Rogamos, ó Deus, por aqueles que padecem, que sofrem, que estão aferrados a leitos hospitalares, aqueles que estão enlutados também, perderam seus entes queridos, aos que estão desnorteados na vida, que a luz do Senhor brilhe ao seu redor. Que o caminho do Senhor seja discernido por eles. Derrama, ó Deus, a Tua provisão àqueles que padecem as necessidades mais elementares, porque o Senhor é o Deus de toda a providência. Sabemos, ó Deus, que por expectativas, por informações já de antemão apresentadas, este é um ano que se nos reserva escassez, limitações, mas o Senhor é pródigo em abençoar. E o Senhor é o Deus do milagre, o Senhor é o Deus da multiplicação, e que a sementeira das nossas mãos possa ser bastante próspera, Senhor, para que as nossas colheitas, em todas as dimensões, sejam muito ricas, e em todas elas nós tributemos louvor e gratidão ao Senhor. Estamos irmanados neste primeiro dia do ano, na Tua presença, Senhor, agradecidos por tudo que o Senhor nos tem dado, mas na expectativa de que o Senhor continue a fazer prosperar a Tua bênção sobre os nossos corações. Oramos assim, ó Deus, irmanados como família da fé, e unimos a voz e o coração, para juntos orarmos nas palavras que Jesus nos ensinou, todos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero convidar a todos para que nos coloquemos em pé e nós vamos louvar ao Senhor agora com cânticos espirituais. Vamos adorá-lo de todo o nosso coração. Os nossos irmãos já estão a postos aí para nos conduzir nesse tempo de louvor. Amém. Graça e paz, igreja. E que graça maravilhosa, né? Nós podemos estar aqui mais um dia, mais uma manhã, na primeira manhã do ano, para louvar ao nosso Deus. Abra o seu coração, então, vamos agradecer, louvar ao Senhor por essa graça maravilhosa. Vamos cantar Eu Te Agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Vamos cantar juntos a uma só voz. Grande é o Senhor, e só Ele é digno do nosso louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ele é a nossa alegria. Amém. Grande
É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Pega a sua voz. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Amém, Jesus. Amém. Que alegria, que privilégio. A palavra do Senhor diz assim que como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, né? E o salmista compara isso a um óleo que unge, ao óleo que cura. O salmista também compara isso ao orvalho do Monte Hermon, que mesmo no tempo de deserto trazia vida à vegetação daquele lugar. Assim o salmista compara a comunhão do povo de Deus. E que alegria nós podemos estar aqui essa manhã, não é, queridos? Poder louvar o nosso Deus. Então, enquanto nós cantamos o próximo cântico, que diz assim: eu recebi um novo coração do Pai, eu quero convidar você a dar uma palavra de bênção, uma palavra de renovo, de alegria, um abraço talvez em quem está perto de você. Quando nós cantamos que nós somos corpo, que nós somos família do Senhor, que você possa fazer uso disso e dar uma palavra de bênção, dar um abraço em quem está perto de você. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado,
coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Erga sua voz. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família seguindo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Deus abençoe. Pode se sentar. Bom dia, irmãos. Vamos ler todos juntos os 5 primeiros versículos do Salmo 106. Salmo 106, versículos de 1 a 5. Leamos todos juntos. Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Vista-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije na tua herança. Uma das coisas que marcam a nossa vida como crentes em Cristo é a memória. Nós não poderemos nunca
ter um coração agradecido se nós não lembramos das coisas, das bênçãos que Deus faz conosco. Quando tivemos aqui um culto em que nós relembramos as bênçãos que Deus nos deu durante o ano de 2016, e são memórias que, se nós não guardarmos, nós nunca poderemos ser gratos ao Senhor. E o sermão depois o reverendo Juarez vai fazer, mas eu queria destacar 3 verbos aqui nesses 5 versículos. O primeiro, no versículo 2, é o verbo contar. Nós cantamos, contas muitas bênçãos. Se nós não lembramos, nós não podemos contar os poderosos feitos do Senhor. O segundo verbo é o verbo guardar. Guardar no coração todas as coisas que Deus faz para nós, nas nossas vidas. Senão nós nunca seremos gratos. Precisamos contar e guardar. E o terceiro verbo é orar. Ele não está aqui escrito, mas no versículo 4 tem uma oração: lembra-te de mim, Senhor. E esse é o momento de culto em que nós devemos recordar das bênçãos que Deus nos dá. Nós devemos guardar isso no coração e ter sempre uma vida de oração ao Senhor, lembrando de tudo que Ele nos faz. Esse é o momento do ofertório, em que nós entregamos ao Senhor as bênçãos que Ele nos tem dado para o sustento da sua obra, como gratidão à fidelidade que Ele tem para cada um de nós nas nossas vidas, e por isso nós somos gratos e lembramos das bênçãos que o Senhor nos dá. Nós vamos cantar o hino 32, enquanto os irmãos, louvando ao Senhor, enquanto os irmãos diáconos fazem o recolhimento das ofertas. Teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta, nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Vamos nos colocar em pé? Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilham no céu. Tudo criaste na terra, nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel,
Nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua fidelidade. Acima de tudo, Pai, porque o Senhor derramou o Teu Espírito no nosso coração, para que nós pudéssemos lembrar das coisas boas, das bênçãos que o Senhor nos dá a cada um de nós, do sustento, da Tua fidelidade, do Deus fiel, do Deus poderoso, do Deus guardador. Por isso, Pai, nós rendemos graças por podermos, neste culto, entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas, como ato nosso de entrega da nossa vida ao Teu trabalho, para que esses recursos sejam usados para a honra e glória do Teu nome. Nós pedimos, Pai, que neste ano essa igreja continue sempre proclamadora da Tua palavra. Pedimos, Pai, que essa igreja seja sempre uma igreja atuante, todos os meandros dessa cidade, através dos cultos, das sociedades, dos núcleos familiares que atuam nos bairros dessa cidade, Pai. E nos colocamos, Senhor, não apenas os nossos recursos que o Senhor nos dá, mas também as nossas vidas, para que nós possamos ser usados pelo Senhor para a proclamação da Tua palavra. Nós oramos agradecidos pela Tua fidelidade, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Nós queremos convidar a igreja para abrir a palavra de Deus no livro do Êxodo. Êxodo, capítulo 13, os versos 17 a 22. Pretendemos meditar nesta passagem. Assim diz-nos a palavra de Deus: tendo Faraó deixado ir o povo de Deus, tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Senhor, nós estamos iniciando uma nova etapa da nossa vida. É uma convenção dos homens, porque estamos diante daquele que é eterno, daquele que não há limitação de tempo nem de espaço, e nos lançamos por isso mesmo confiadamente aos teus caminhos, Senhor. Mas queremos ver os nossos passos norteados dia a dia, em conformidade com a tua palavra, em consonância com a tua vontade. Pelo que vimos agora, ó Deus, pedir-te, fala aos nossos corações. Dá-nos a instrução para este ano, Senhor. Um ano que, sendo novo, nos traz também novas oportunidades. E nós não queremos desperdiçá-las. Queremos nos valer delas para, por seu intermédio, termos a alegria do Senhor nos nossos corações e termos sentido e significado nas nossas vidas. Assim te pedimos, desde já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Ano novo, vida nova, e não faltam dicas para que você tenha um bom ano. Certamente você recebeu mensagens eletrônicas, cartões, viu pelos meios de comunicação muitas sugestões que vão tornar o seu ano
feliz. 2017, uma maravilha. Você vai ter dias, semanas e meses e todo ano muito alegre se você levar a sério determinadas recomendações. Essas dicas elas se revestem algumas vezes de expressões diferentes, mas elas não são distintas de outras que você já ouviu em 2016, em 2015 e ao longo de tantos e tantos anos. Eu não quero desprezá-las. Eu não quero de maneira nenhuma considerar que algumas dessas sugestões venham bem a calhar. Mas o fato é que nós não sabemos o que 2017 nos reserva. Por mais que especialistas, pessoas entendidas de economia, finanças, sociedade, cultura, política, meteorologia, ainda mais aqui em Curitiba, né? Fazer qualquer previsão é muito difícil a gente acertar. Estamos caminhando numa direção que ainda não nos é conhecida. No entanto, eu gostaria de, à luz da palavra de Deus, dar as minhas dicas, que são aquelas que a Bíblia Sagrada tem nos reservado. E a minha temática é essa, para caminhar bem no ano novo. Porque se é uma coisa que está envolvida nessa passagem é caminhar. O livro de Êxodo tem esse nome justamente por causa da caminhada. Êxodo, nós sabemos, é o deslocamento de um lugar para o outro. Conhecemos a realidade desse país, de muitos que peregrinaram de norte a sul, de leste a oeste, desbravando caminhos. E o êxodo bíblico é a saída do povo de Deus, do cativeiro egípcio, qual ela ficou atrelado durante 400 anos, e agora rumo à terra da promissão. Isso demandava uma caminhada. Quando você vem na leitura corrente, e eis aí uma boa dica, você ler a Bíblia este ano, de Gênesis a Apocalipse, você vai chegar nesse texto rapidinho, na sua leitura continuada. A dica sempre é a mesma, 3 capítulos por dia, doses homeopáticas, tranquila, não dói para ninguém. No final do ano você já leu toda a Bíblia. Pode fazer um esforço diferente, um pouco mais apressado, e você lê mais rapidamente, não tem problema. Mas você vem aqui na leitura sequencial e você se depara exatamente com a saída do Egito. Uma saída dramática, trágica. Depois de pelo menos 10 manifestações poderosas de Deus contra os egípcios, que eram os que causavam a escravidão, os exatores com um jugo muito pesado sobre o povo de Deus, eles disseram assim: agora vocês saiam, agora vocês não fiquem mais aqui. Algumas películas que têm sido apresentadas aí no mercado comum do cinema mostram isso com algumas cores muito fortes, né? Faraó já não tolerava mais os israelitas a Moisés, então ele diz: agora vocês saiam. E logo nesta saída há um primeiro ato de consagração, que foi a marca da circuncisão sobre os primogênitos, lembrando que a derradeira praga, a 10ª sobre os egípcios, foi exatamente a praga da morte dos primogênitos egípcios, e agora os primogênitos dos israelitas, de gente, de seres humanos e de animais, eram consagrados ao Senhor. E aí então nós chegamos exatamente nesta passagem. Nós não estamos saindo do Egito, nós não estamos caminhando propriamente para uma outra terra, mas 2017 pode ser um ano de grandes bênçãos de Deus para nós, desde que nós
atentemos para as diretrizes da palavra de Deus. Então, para bem caminhar no novo ano, eu queria sugerir algumas orientações da palavra de Deus para nós. A primeira delas, atente para isso: o caminho mais curto pode não ser o melhor. O caminho mais curto pode não ser o melhor. Podemos repetir essa frase? O caminho mais curto pode não ser o melhor. A gente sempre está atrás de atalho. A gente sempre quer pegar alguma estrada que nos leve mais depressa ao nosso destino. Tem muita gente viajando esses dias, principalmente para o litoral. Eu tenho uma preocupação muito grande, eu não entendo muito de física, eu fico com medo que o Brasil tombe, né? Que vai tanta gente para a praia, né? Que a gente vai ter, Curitiba vai ficar acima de 1.000 metros, viu, gente? Já estamos em 900 e tanto, né? Porque tanta gente lá embaixo, né? E algumas pessoas conhecem bem essa realidade, porque o caminho mais curto pode estar entupido, engarrafado. Todo mundo resolve ir por aquele caminho. Então, às vezes, a gente precisa pegar uma variante. A gente precisa fazer um caminho mais comprido, até para, se não chegar mais depressa, pelo menos chegar. Não é verdade? O duro é quando todo mundo tem a mesma ideia que a gente teve, né? Você já teve essa impressão? Você não, vou fazer aquele outro caminho, e todo mundo resolveu fazer aquele. O que nós temos aqui diante de nós é esta recomendação que Moisés assume como vinda de Deus, e o texto diz literalmente: Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Eu não tenho aqui o mapa, foi falha minha, deveria apresentar aqui, mas você tem uma ligeira noção, você que já fez algumas aulas conosco de história e geografia bíblica, você tem o Egito aqui, você tem Israel para essa banda. Eu estou fazendo invertido da sua visão, talvez tivesse que olhar desse jeito, né? E o Senhor não os levou por esse caminho aqui, Deus os fez ir lá primeiro na terra do Sinai. Havia um propósito, havia uma intenção, era necessário conhecer a lei, o mandamento. O caminho mais curto era o caminho que passava pelas terras do mar, de onde eles iriam se deparar com os filisteus, muito bem constituídos, exércitos armados, fortalezas. Israel era um povo ainda enfraquecido, um povo que vinha de um cativeiro onde eles eram acostumados apenas a obedecer às ordens dos feitores, não havia liderança, eles iriam sucumbir. A nossa vida muitas vezes é assim, nós queremos atalhar e não chegamos a lugar nenhum. Nós queremos assumir uma vereda que nos leve mais rapidamente ao nosso objetivo e não chegamos lá. Eu colocaria pelo menos algumas realidades com as quais nós nos deparamos e que são a prova cabal disso. Área financeira. Muita gente quer ficar rico, ganhar dinheiro, quer acumular patrimônio, quer ficar na vida mansa, na vida boa, e para isso escolhe alguns atalhos, atalhos perigosos. Atalhos que são acompanhados de verdadeiros descaminhos, que atraem para si o ambiente da corrupção, da injustiça, da desonestidade. Há caminho que para o homem parece certo, mas ao final dão em caminhos de morte. Eu creio que as realidades mais evidentes disso estão ligadas à vida material, patrimonial, econômico. Parece tão fácil, vem tão fácil. O Brasil tem assistido semana a semana, quando não dia a dia, pessoas ilustres, figuras exponenciais da nossa nação sendo colocados abaixo, no chão, por causa dos suas decisões corruptas, por encher os seus bolsos de dinheiro provindo desta realidade, e que agora estão ocupando espaços
nas prisões, maiormente aqui na nossa cidade e região metropolitana. Curitiba nunca foi tão conhecida, nem dos seus áureos tempos de cultivar o meio ambiente, uma cidade de árvores, de inovações, de ser um laboratório para o resto do país, como nos últimos tempos, por causa destes desatinos dos homens que agora estão pagando o seu preço. Agora, atente bem, o que vale para os grandes, vale para os pequenos também. Vale para aqueles que ocupam as manchetes de jornais, valem para você e para mim. Não vamos escolher estes caminhos mais curtos. Eles podem não nos levar a lugar nenhum. Na vida espiritual não é difícil. Hoje, nos templos religiosos, e não apenas da dimensão cristã que prevalece no nosso país, de outras expressões religiosas, à exceção do dia 1º de janeiro, né? Vamos tirar isso. Andam lotados, cheios de pessoas, mas que via de regra não querem fazer a peregrinação certa, não querem dar passo a passo na fé, querem atalhar o caminho da fé, querem resolver todas as suas pendências espirituais num passe de mágica. Aliás, em alguns lugares é passe mesmo. Esperam que os líderes religiosos, os ministros, os pastores deem um passe nas pessoas e elas já estão todas resolvidas. Não querem se dedicar àquilo que eu estou desafiando você, a uma leitura continuada da palavra, a um aprendizado das Escrituras, a uma vida de oração dedicada, a um compromisso de estar sempre buscando ao Senhor, de servir de mangas arregaçadas à causa do Mestre. Querem o caminho curto e não vão chegar a lugar nenhum. Não sei se você viu alguma dica como essa entre todas que você recebeu. Provavelmente não. Então coloque essa no topo da lista. O caminho mais curto pode não ser o melhor. O Senhor conduziu Israel por um caminho mais comprido, mas o levou à terra prometida. Segundo lugar, momentos de deserto são mais valiosos do que os de agitação. Se o Senhor não os conduziu pelo caminho mais curto que passava pelos filisteus, que era uma ameaça para um grupo ainda despreparado, sem liderança, para onde é que o Senhor o levou? O levou lá para o deserto do Sinai. Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. A saga da travessia do Mar Vermelho vem no capítulo seguinte, o capítulo 14. Seja da novela que passou, capítulo a capítulo, seja dos filmes, os longa-metragens, realmente é uma cena incrível, né? E ver agora com imagens que a alta tecnologia podem trazer-nos, a gente quase que entra num realismo, né? De ver aquilo incrível. Agora, notemos bem, é um caminho mais longo, é um caminho mais difícil, é um caminho sobre o qual vai se depender do milagre de Deus, de uma operação sobrenatural do Senhor, mas é um caminho desértico, é um caminho em que as coisas são mais difíceis, é um caminho também de certa solidão, solitude, estar sozinho. O início do ministério do Senhor Jesus entre os homens teve esta marca. Tão logo João Batista, seu primo, havia batizado já muito adulto para ingressar no ministério. Para onde é que Jesus vai? Os evangelistas são unânimes. Vai para o deserto. Fica 40 dias e 40 noites sob a tentação diabólica, inclusive. Teste de fogo. Nós não gostamos deste lugar. Nós sempre somos dados a movimento, a agrupamentos, a volume. A nossa cultura nos insta a cultivar esse tipo de coisa. Eu quero considerar que isolamento, uma solidão continuada não faz bem. Nós fomos feitos para o convívio. Nós somos seres gregários.
nós devemos valorizar a oportunidade de estar juntos. Ontem mesmo, na passagem do ano, no culto que realizamos lá na frente do templo histórico, estávamos ali motivados a este ambiente tão salutar, de não passarmos a virada do ano sozinhos, né? Mesmo muitos que estavam sozinhos, longe de seus familiares, venham à casa do Senhor para começarmos um novo ano juntos. Mas nós precisamos também aprender que momentos desérticos, momentos em que é preciso cultivar a solitude, são muito mais valiosos. Trazem-nos aprendizados incontestáveis. As horas penosas, as horas em que nós estamos caminhando sob sequidão, estio, não há recursos, não há provisão à vista, nós nos lançamos mais confiadamente aos caminhos do Senhor. Passamos a depender exclusivamente do Senhor. O caminho do deserto, mais longo, era o caminho também em que eles iriam depender de algo que viesse do alto, chamado maná. Maná, até hoje, não temos a definição da sua composição química, mas o fato é que sustentou a Israel 40 anos. Devia ter muita proteína, devia ter muito sal mineral, devia ter carboidrato também. Veio do céu. Às vezes nós estamos assim atarantados, correndo de um lado para o outro, por coisas tão pequenas e simples, porque confiamos em nós, confiamos no que está na despensa, que está na geladeira, que está no nosso bolso, está na nossa conta bancária. Mas quando tudo isso de alguma forma escasseou, ficou pequeno, desapareceu, nós nos lançamos à confiança do Senhor. E o fato é que momentos como este são instrutivos, são pedagógicos, são extremamente didáticos para conosco. Coloque isso na sua lista. Talvez você vai ter dias, semanas, meses, se não o ano inteiro, tempos desérticos, mas eles serão extremamente valiosos para a sua vida. Terceiro lugar, é preciso vencer a tentação de querer voltar atrás. Vamos repetir? É preciso vencer a tentação de querer voltar para trás. Só que a gente volta um pouquinho no verso 17. Deus não o levou pelo caminho do mar, posto que mais perto. Para quê? Para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, vendo o enfrentamento com os filisteus, e torne ao Egito. Mas essa tentação Israel mostrou diversas vezes, não foi uma nem duas. Volta e meia, na nossa leitura dos primeiros 5 livros da Bíblia, nós nos deparamos com as murmurações, com as dissidências, com gente fazendo grupinho, partidarismo contra Moisés, e quase em todas as vezes assim, era muito melhor lá no Egito. O Egito é que era bom, lá a gente era escravo, lá a gente apanhava, lá a gente trabalhava noite e dia, mas eles tinham uma marmitinha assim para a gente, que a gente não passava fome. E agora a gente não sabe onde é que vai colher fruto, onde é que a gente vai esquentar a nossa marmita. E todo dia o Senhor mandava o maná para eles, todo dia o Senhor mandava o maná para eles. Mas o medo de que um dia talvez não venha o maná. Um dia Deus dormiu até mais tarde, teve Réveillon, né? Aí não chegou cedo, né? E aí eles ficaram sem. É uma tentação. Uma tentação que às vezes a gente diz o mesmo, né? Há uma expressão reiterada, às vezes a gente fala, né? Eu era feliz e não sabia. Você está pensando que 2016 foi ruim, você não imagina 2017. Então a gente fica com saudade de 2016, né? E alguns então, o bom era no meu tempo. Que tempo? O teu tempo é esse hoje, desculpe. Você está fora do tempo? Você é o quê? Um ET? Os nossos dias são esses. Você está falando do teu tempo de mocidade. Era bem mais fácil, né? Fala a verdade, bem mais fácil, tudo mais simples, né?
todo o tempo tem o seu desafio. Toda hora tem alguma coisa que vai exigir da gente. E este é o desafio que nós temos agora. O pregador no Eclesiastes diz assim: não digas, porque foram os tempos passados melhores do que estes, porque não é sábio indagar assim. E se você está no mesmo diapasão do Salmo 90 que fizemos a exposição no primeiro culto, e diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então você não pode fazer essa pergunta: por que o passado foi muito melhor do que o presente? O passado é passado, é uma lembrança, é uma memória que instrui nossa caminhada no presente, que se direciona para o que vem à frente. Ou você é dos que andam para trás? A caminhada é para frente. Então é preciso vencer a tentação de querer voltar atrás. Mesmo que o passado tenha sido glorioso, tenha sido tremendo, tenha sido só de alegrias, ele passou. Você tem que construir o futuro. E o futuro se constrói no presente. Ninguém terá futuro se não plantar no presente. Não vai colher lá na frente. O caminho mais curto pode não ser o melhor. Momentos de deserto são mais valiosos do que os de agitação. É preciso vencer a tentação de querer voltar atrás. Em quarto lugar, vamos ler juntos? É importante ter em conta a própria história. Aqui entra no texto uma informação que parece não ter nada a ver com o que está se falando. E o estudioso das Escrituras, é o caso dos pregadores, são instruídos sempre que aparecer alguma informação dessa natureza, nunca desprezar, querer passar por cima, porque é uma tentação também. Não, isso aqui parece que não encaixa, deixa eu pular. Se está no texto, há um motivo divino para estar. E esta informação é justamente acerca da condução dos ossos de José. Você termina o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, com a morte e o sepultamento de José, lá no Egito, onde ele foi um grande governador. Passam-se as gerações, é olvidado pelos novos dirigentes do Egito toda a contribuição de José e sua família, e por isso os israelitas se tornam escravos. Mas José disse: Deus vai vos visitar, vai vos levar para a terra prometida, e só uma coisa: não deixo os meus ossos aqui. Então, entre tantas encomendas que os israelitas tinham, não podiam esquecer-se dessa. E o texto diz isso: Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. José era o passado, 400 anos antes, provavelmente. Ele havia vivido 110 anos, uma vida longeva. Foi um grande líder, foi um governador que trouxe o equilíbrio para a humanidade naquele tempo, pela sabedoria que o Senhor deu a José. José era a história, José era exemplo, José era modelo, José era paradigma. Nós temos história. Quando nós apreciamos que não podemos nos deixar levar à tentação de voltar atrás, não podemos também deixar de reconhecer o valor das experiências que tivemos na vida, de tudo que foi marcante. E quem sabe aqui, olhando por uma outra perspectiva, sim, situações difíceis, pesadas que vivemos, não foram em vão, não foram sem sentido, não foram como que um castigo sobre os nossos ombros. Ao contrário, foram aprendizado, foram instrução, tornaram-nos mais semelhantes a Jesus,
nos colocaram mais ainda na varonilidade perfeita, como Paulo assevera na carta aos Efésios. O salmista vai dizer no Salmo 119: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus caminhos. Às vezes a gente precisa, sem voltar para trás, trazer para o presente, para o que vem à frente, os ossos do nosso José. Você e eu temos muitos ossos de José. Temos história de fé, história de labor na obra cristã, história de dependência de Deus, história que nos impulsiona a avançarmos cada vez mais para os propósitos do Senhor. 4 dicas. Talvez você recebeu aí um rol com 10, 12, 7, não sei. As minhas eu acredito que não estavam aí, as da palavra de Deus, conforme estamos meditando. Mas eu tenho uma derradeira. E essa derradeira vem no bojo da parte final do texto, quando lemos no verso 21 e 22, o Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Essa é a melhor dica de todas. O Senhor sempre vai lá na frente. Você não é o protagonista. Você foi chamado para interagir com Deus. Você é o interlocutor de Deus. Ele tem um propósito, Ele tem um projeto, Ele tem um reino que Ele implantou no seu coração, no nosso coração. Ele constituiu a sua igreja como baluarte da verdade. Ele nos deu a oportunidade de difundir esse seu reino por toda a face da terra. Mas Ele não abre mão de estar na frente, de conduzir. Ele não terceiriza, Ele não passa a outrem, Ele não passa um anjo, Ele não passa um grande líder como Moisés, ou como José, ou como Davi, ou como o apóstolo Paulo. Ele vai adiante. Se é de dia, na forma da coluna de nuvem, porque aí aparava a força do sol. Caminhar no sol não é fácil. Nós então aqui que não estamos acostumados com esse clima tórrido, estamos tendo que procurar alguma sombrinha aí. Imagina este povo por 40 anos no deserto, pois a presença do Senhor estava ali, trazendo frescor. Mas à noite uma coluna de fogo, de tal maneira que eles não perdiam a orientação, a direção para onde estavam indo. Nunca se apartou do povo a presença do Senhor, porque Ele fez promessa: não vos deixarei. Derradeiro momento com os discípulos, quando justamente instava com eles a que fizessem discípulos por todas as nações, Ele ratificou a promessa: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Consumação do século significa até a minha volta, até o meu retorno, vocês não serão abandonados, e quando eu voltar então, vocês estarão na minha presença eternamente. Por isso, se a caminhada vai ser dura, penosa, difícil, ou mais leve, frugal, tranquila, independentemente, o Senhor estará lá na frente. O Senhor vai orientar os nossos passos. O Senhor vai dirigir a nossa vida. A minha oração é que você possa considerar esta passagem como um norte para os dias que se seguem. Este é o primeiro de outros 364 que você vai viver. Que em todos eles você possa estar na segurança de que o Senhor está orientando a sua vida. Amém. Amados, vamos caminhar para o final do nosso culto, cantando o hino 198,
198, Salvação Gloriosa. Vamos colocar-nos em pé e cantar juntos este canto. Eis mensagem do Senhor, aleluia, palavras do bom Deus de amor. Cristo salva o pecador, aleluia, sim, até por meio de um olhar. Oh, olhai, com fé olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Vossa dívida pagou, aleluia, Jesus a satisfez na cruz. Sua vida ele entregou, aleluia, a vos apresentar a Deus. Oh, olhai, com fé olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Esta oferta é feita, faz, aleluia, eterna vida lá nos céus. Redenção aqui nos traz, aleluia, convertei-vos já ao Salvador. Oh, olhai, com fé olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Aceitai a salvação, aleluia, segui os passos do Senhor. Anunciai o seu perdão, aleluia, proclamai a grande redenção. Oh, olhai, com fé olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Teu olhar, ó Deus, está sobre nós. Olhar de bondade, de graça, de amor. E bem sabemos que basta mirar em tua face, Senhor, e poder ter a bondade do Senhor sobre nós. Queremos aqui divisar a tua bondade, o teu carinho para conosco, a fim de caminharmos bem, Senhor. Estamos saindo de um ano, indo na direção, a Deus, dos teus objetivos para conosco, desígnios maravilhosos. É uma caminhada, é um êxodo, Senhor. Que não queiramos, Senhor, atalhar o caminho, seguir facilitações débeis, frágeis, corruptas. Que não desprezemos jamais, Senhor, os tempos desérticos, as horas solitárias, que possam trazer a nós ensinamentos maravilhosos. Diante, ó Deus, dos desafios, das dificuldades, que não arredemos pé, Senhor. Não nos deixemos levar pelo anseio de retornar, porque é avante que o Senhor nos conduz. Tomando em consideração toda a história da nossa vida, tudo que o Senhor já nos deu, que é tão precioso. E por fim, ó Deus, certos de que adiante de nós vai o Senhor, abrindo os caminhos, desfazendo todas as armadilhas diabólicas, fazendo-nos, ó Deus, palmilhar na senda da verdade. Segue conosco, Senhor, porque queremos seguir contigo. Seja um ano precioso, abençoado, felicíssimo para com o teu povo. É o que te pedimos e desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós volva a sua face e vos dê a paz. A graça de Jesus, o amor do Pai, as consolações do Espírito repousem sobre vós, convosco permaneçam hoje e sempre. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos nos saudar na paz de Cristo. Um feliz ano novo a todos.